Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este santo lutou até a morte pela lei do seu Deus e não teve medo das ameaças dos ímpios. Sua casa estava fundada sobre a rocha. Meu irmão e minha irmã, que alegria me dirigir a você mais uma vez neste dia, hoje, 20 de janeiro, celebrando a memória de São Sebastião, um santo muito popular, conhecido e celebrado em muitas igrejas em nosso país. São Sebastião é invocado contra a fome, a guerra e a peste, esses males que frequentemente afligem a humanidade. Que por sua intercessão possamos também ser valorosos guerreiros da fé e vencer todas as batalhas com a confiança que vem do alto. Vamos então nos dispor para esse momento de oração, rezando a oração da coleta. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o evangelho que a liturgia hoje nos propõe está em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como eu mencionei no início do nosso momento orante, hoje celebramos São Sebastião, que viveu nos primeiros séculos do cristianismo e foi um mártir da fé cristã. Sebastião possivelmente era de Milão. A sua família era cristã. Ele, então, quando jovem, foi servir ao exército, mas naquele tempo os soldados não poderiam ser adeptos do cristianismo. Se fossem adeptos, poderiam ser condenados à morte. Mesmo assim, Sebastião chega a servir ao exército romano e ocupa cargos de importância nesse serviço e não abandona a sua fé. Ao contrário, ele faz do seu serviço, do seu ofício de soldado, um meio para converter outros soldados e ajudar cristãos que estavam na prisão, foram detidos por causa da fé. Mas chega um momento em que Sebastião, então, é denunciado, ele é descoberto por causa desse serviço que ele presta aos cristãos. E ele, então, é chamado a comparecer diante do imperador. Porém, Sebastião não recua da sua fé, mas ele permanece firme, ele recusa oferecer sacrifícios aos deuses, abjurando a fé cristã. Ele, então, é condenado à morte por flechadas. Então, ele é levado para um lugar ermo, onde, então, lhe dado esta morte, esta pena. No entanto, ele não morre nesse momento. Ele é salvo por uma outra cristã, de nome Irene,
que cuida de Sebastião até que ele tenha os seus ferimentos cicatrizados. Ele então retorna ao imperador, como que para demonstrar a sua valentia, a sua coragem e a sua fortaleza que vem da fé. O imperador o manda novamente para a morte, desta vez uma morte por paulada. Então ele derrama o seu sangue por causa do nome de Jesus, dando esse testemunho maior, né, de que quem segue a Jesus necessariamente terá também que abraçar as contradições, as cruzes e as perseguições, mas que ao final o Senhor nos reserva a coroa da vitória. Pois bem, no evangelho que hoje nós escutamos, nós vemos uma polêmica de Jesus com os fariseus que percebem que os discípulos de Jesus não jejuam como os discípulos de João Batista e os próprios fariseus. Então Jesus explica o motivo da não observância desse preceito, afirmando que o noivo está presente. Se o noivo está presente na festa de casamento, não há porquê os convidados ficarem tristes, os convidados jejuarem, mas ao contrário, eles são chamados a se regozijar daquele acontecimento da presença do noivo. O noivo é o próprio Jesus. Se ele está presente, não há porquê jejuar. O que Jesus quer chamar a atenção aqui é que para ele o mais importante não são as atitudes externas, mas sim a atitude interior. De nada adianta nós observarmos os preceitos religiosos, mas se o nosso coração não está sintonizado com aquela prática, né? Então, por isso ele vai dizer, vai utilizar esta metáfora, né, do remendo de pano novo numa roupa velha, ou do vinho que é posto nos odres velhos. Então, tanto a roupa velha quanto o odre velho não suportarão aquele algo novo simbolizado no remendo novo ou no vinho novo, né? Da mesma forma, Jesus pede do nosso coração uma atitude nova. Não dá para acolher a sua palavra e permanecer do mesmo jeito, mas a sua palavra nos convida a uma renovação que começa de dentro para fora. Então, se Jesus está presente, nós vivemos da sua alegria e nós devemos conformar a nossa vida de acordo com o seu querer e a sua vontade. Chegará um momento em que o noivo não estará presente. Então Jesus menciona, faz referência aqui ao tempo das perseguições. Então, no tempo das perseguições, sim, os cristãos terão que jejuar e mais, terão até mesmo que doar a própria vida como testemunho, como Sebastião, que hoje nós celebramos. Então, meus irmãos, que a exemplo de São Sebastião, ele que não fraquejou diante do poder humano, mas ao contrário, revestido da fortaleza, da armadura da fé, ele deu testemunho de Jesus, que nós também, mediante uma renovação profunda do nosso coração, possamos dar testemunho do seguimento de Jesus em qualquer circunstância, em qualquer situação em que nos encontrarmos, mesmo que estejamos em alguma situação de perigo. Que São Sebastião interceda por nós, nos livre dos males da fome, da peste, da guerra e nos ajude a ser valentes soldados do Senhor. Amém.